era bem pequeno, eu sentava-me na frente de cima com uma case de moving lights com a mesa, porque aquilo era tudo assim, bem arcaico. Eu punha uma case, metia a minha mesa e fazia a luz dali, assim, à beira da porta, do lado da porta. As pessoas entravam aqui e olhavam para mim, era assim. E o pastor Abe entrou, assim, bem apressado com o livro dele e foi para uma das aulas para ir para a coisa. Ele chegou e eu estava sentado assim a olhar, olhei, e eu vi que ele parou e voltou. Eu pensei, deve ter esquecido o celular no carro, alguma coisa assim. Passou-me na cabeça que ele devia voltar no carro. Ele veio ter comigo e deu-me um abraço. Tipo, desculpa não me ter cumprimentado. Eu, nossa, e estamos a falar de alguém que não pagava dízimo, não era voluntário, ou seja, não havia interesse nenhum ele fazer isso. Ele fez isso porque realmente sentiu de Deus. E isso tocou muito. Disse, caraca, até hoje não esqueço. Ele não tinha nenhuma necessidade. E ao longo dos anos eu passava os meus domingos a pensar, cara, não é normal, o pastor Giovanni tão bondoso, o pastor sabe, ou seja, era muito estranho para mim essa bondade, não... E cara, chegou um ponto onde eu disse, não, é real. Em 22 eu disse, eu agora quero conhecer aquele Deus que eles vivem. E eu disse, vou-me converter. E foi assim, nunca ninguém forçou nada, senti no coração e disse, eu quero me converter. Cheguei perto do meu discipulador, que agora que na altura era o meu diretor técnico, Eston Delgado, e eu disse, Eston, tem aqui uma coisa que eu queria falar contigo. Ele ficou assim até meio assustado. O que é que aconteceu? Eu disse, cara, eu queria me converter. Ele, como é que é? Estamos a falar passado 7 anos. Como é que é? Disse, é isso aí. Mas tem 2 situações que eu preciso de explicar que eu não vou trocar. Ele, como assim? Eu disse, para isso acontecer eu preciso que sejas o meu discipulador e segundo, eu não vou deixar de beber vinho. Eu, não, mas aqui ninguém proibiu de beber. Eu sei, mas eu sou português, eu adoro beber vinho às refeições, principalmente ao jantar. Não tem nada a ver isso. Tipo, as pessoas não podem exagerar. Tipo, o primeiro milagre que foi feito foi transformar água em vinho. Ou seja, desde que a pessoa saiba. E eu, como latino europeu, disse, cara, eu não posso deixar isso. E ele disse, não, fica tranquilo em relação a isso. E foi assim, foi uma das coisas que eu aprendi a amar, assim, vivenciando aquela realidade aos domingos e disse, cara, eles são assim, fora de normal. É uma igreja que até hoje eu continuo a dizer, é outra coisa, é uma realidade assim, é muito amor lá dentro. A Paz Church é uma igreja que a gente admira demais, justamente por essa diferença que ela tem de outras igrejas. Eu achei interessante a parte do Amande, eu lembrei até daquele versículo que diz, conhecereis... Pode tirar. Agora tá ficar quente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele veio de uma realidade de Portugal que ele conheceu, que até hoje muita gente tem isso como um tabu de pastor roubar dízimo e tal. Uhum. E a verdade foi, processualmente, depois de 7 anos, foi mudando e foi convencendo. E assim, foi das coisas que nunca foram contadas, porque eu acho que quando as pessoas elas têm a bondade no coração, elas não precisam de apregoar e fazer nenhum género de propaganda. E aí, o que é que aconteceu? As histórias que eu ouvia contar do pastor Abe eram incríveis. Assim, ele doou toda a fortuna, ele e os pais e a família. Em vez de ele se aproveitar da igreja para ganhar dinheiro, ele fez o contrário. Ele doou toda a fortuna que ele tinha. Ele era multimilionário. A mãe dele era bilionária, E assim, eles pegaram em tudo e disseram, isto é para a igreja. Tanto é que o Paz vem do Projeto Amazónia, não é de Paz. Projeto Amazónia, o que é que acontece? O irmão dele, o pastor Lucas, que é um dos irmãos mais velhos, que era o discipulador do pastor Abe, de um momento para o outro ficou realmente quieto. E aí o que é que acontece? Foi muito interessante conhecer a história, porque eles mostram que para quem se quer converter na Paz, eles contam depois, é o Café com o Pastor, eles contam toda a trajetória de como é que... A história da igreja. Da igreja e como é que existe o nome Paz. É do Projeto Amazónia. Então eles pegaram em dinheiro, começaram a construir barcos hospitais, a investir tudo em igrejas na região ribeirinha do Amazonas para converter as pessoas ao cristianismo. Ou seja, por isso é que tem, acho que são quase 900 igrejas, uma coisa assim, por causa disso, porque eles converteram muita gente, e por exemplo a igreja de Santarém é de 60 mil pessoas, imagina uma igreja com 60 mil pessoas em Santarém. É em Santarém, não é em São Paulo, é gigantesco. Nossa. E isso é uma coisa que assim, cara, quando eu comecei a saber essas histórias, assim, não contadas pela própria pessoa, porque aí nós pensávamos, ok, não, são contadas por terceiros sobre a pessoa do pastor Abe, da família Uber, e caraca, gente, é incrível,
essa bondade que existe, assim, foi assim, tocou-me realmente no coração e a minha conversão, depois de conhecer todos os pastores, conhecer toda a igreja, assim, do backstage, não conhecer aquilo que as pessoas veem ao domingo, conhecer tudo e dizer, cara, é isto que eu quero para a minha vida. Então, sem dúvida que foi assim. Foi Deus a trabalhar em mim durante tantos anos, a trazer-me para o Brasil, a levar-me para o lugar certo, a conhecer o Tiago Vendrasco, a propor-me para eu fazer aos domingos. Ou seja, para eu chegar neste momento e dizer, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Deus foi encaixando as coisas do jeito certinho. Literalmente, chegar tipo lá assim. e... Eu vou pro Nordeste. Não, calma aí. Não, você vai ficar aqui em São Paulo, porque aqui em São Paulo tem uma coisa pra você.